Saudações, seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar. Eu sou o Rufus. Hoje comigo, presenças maravilhosas, Nive Alonso Oiê, tudo bem? e a Dabs. Tudo bom, pessoal? Gente, hoje a gente vai bater um papo sobre Tanares RPG. Meninas, vocês podem apresentar pra galera o que é o Tanares? Eu acho que eu vou pegar essa porque é o nosso nenê, assim, de projeto. Você vai nessa? Vamos que vamos. O Tanares, ele é um cenário para Dungeons and Dragons quinta edição. E quando a gente fala cenário, a gente quer dizer, assim, aqueles grandes, gostosos, em que você fica totalmente imerso, a la Ravenloft, que você vai explorar diversos lugares diferentes, muitos NPCs, novas regras, né? Uma nova dinâmica de mundo. E Tanares, ele tem também as suas particularidades de ser, assim, um cenário para Dungeons and Dragons, um RPG que tem uma pegada meio que de espionagem, de sabotagem, junto com a alta fantasia, né? A gente brinca, né? A gente já falou em outros lugares que, para mim, ele é uma mistura de Game of Thrones com Chamado de Cthulhu, né? Então você pega aquela parte da intriga política, da Guerra Fria, dos diplomatas com segundas intenções, das sabotagens, das espionagens, e mistura com aquela ameaça do tchutchuco fungando no seu pescoço, sabe? Então, eu acho que num resumo, Tanares é bastante isso, mas tem um bocado mais de coisa pra gente explorar. Show! Eu tava dando uma lida naquele materialzinho que vocês me mandaram. Inclusive, pessoal, quem seguir a página do financiamento coletivo, do pré-lançamento do financiamento coletivo, tem acesso ao Fast Play. Não é isso, meninas? Exato. Ao Fast Play, do livro do jogador e do livro de campanha, e também a ficha editável, que é uma ficha super bonitona lá de Tanares para quinta edição. Então, eu tava dando uma lida e eu percebi que no projeto a gente tem uns nomes meio clássicos do cenário, tipo Ed Greenwood. Os pequenos nomes, assim, né? Bruce Nesmith, Skip Williams. Que bacana. E como é que foi a participação dessa galera? O que que a gente sabe, pode saber sobre, né? Porque tem coisas que nós não podemos saber. Na verdade, eles foram autores convidados da campanha original de Tanares RPG, que foi feita lá fora no Kickstarter, né? Só para o pessoal entender, Tanares é uma criação da Dragory Games, que é uma empresa brasileira de jogos de tabuleiro, né? Só que como eles queriam fazer aqueles grandes jogos de exploração de masmorra, com miniaturas, com um monte de componentes e tal, eles viram que era mais viável tentar se lançar primeiro lá fora e depois ver como que a coisa se toca, sabe? Deu muito certo. Eles lançaram o Arena, deu muito certo. Lançaram o Tanaris Adventures, que daí dá o nome pro mundo, né? E com tudo isso que eles tinham, eles decidiram expandir o universo dos tabuleiros pro RPG, né? E quando eles fizeram isso, a equipe brasileira já tinha muita mecânica escrita, já tinha muita lore escrita, mas eles foram atrás demais. Eles foram atrás, assim, dos melhores nomes, dos maiores autores de RPG do mundo, né? E eles foram convidados, então, para criar novos capítulos, criar pequenas partes do cenário, criar novas personagens, criar, às vezes, uma classe, né? Então, você pega nomes desde que nem a gente falou, os grandes conhecidos de Dungeons and Dragons, né? Bruce Nesmith, Ed Greenwood, Skip Williams, que estava lá na terceira edição, né? Estava no primeiro teste do AD&D. Mas você pega também grandes autores de outros grandes sistemas. Então você tem o Robert Schwalbe, do Shadow of the Demon Lord, que também escreve para Tanaris. Você tem o Shane Hensley, do Savage Worlds, que escreve para Tanaris. E tudo isso dá para você sentir que tem uma mistura dessa estilística desses autores com uma coisa que é muito inata dos jogos de tabuleiro, que é a especialidade da Dragory, né? Então, as classes, para mim, elas têm muito esse sabor gostoso de eu tô jogando uma coisa que é tática, mas ao mesmo tempo tem história e tem cara de RPG e também tem cara de tabuleiro, sabe? Muito bacana. E vamos lá. Outra coisa de ordem polêmica. Como é que é esse papo de dragão avatar? Porque isso chamou a atenção do caramba. Uhum, vai lá, Nívia. Coisa de ordem polêmica. O dragão avatar, ou não, né? São vários.
os dragões avatares, eles são meio que entidades divinas, de certa forma, ou não divinas. Como é que ficou a tradução disso, Dabs? Não, eles são. Eles servem aos deuses de Tanares, na verdade, né? Isso. Meio que protegendo aquele mundo de influências nefastas que ameaçam eles. Sim, pero no mútil, porque eles também têm a personalidade. Uma das coisas que eu gosto muito de Tanares é a personalidade dos dragões, né? E eles têm essa questão de que eles têm interesses próprios, eles têm personalidades. Então, aconteceu uma coisa interessante, por exemplo, na Bienal, né? Que a gente estava com o material ali exposto, e aí uma pessoa viu um dragão X que estava lá e falou assim: nossa, imagina matar esse dragão. E eu pensando, não, ele é legal, sabe? E eu tava, tipo, nesse nível de tristeza. Mas os dragões avatares, eles têm essas influências no mundo e em áreas do mundo, né? Eles podem estar protegendo ou alavancando os próprios planos deles, as próprias intenções deles. E lidar com eles gera consequência para o mundo. Quer você lide com ele de forma pacífica, quer você lide com ele de forma não pacífica, o mundo vai reagir de alguma forma com isso, e meio que isso torna o mundo muito customizável. E isso é uma coisa que eu gosto muito, porque eu vivo de cenário próprio, né? Até eu ver Tanares, e aí Tanares ele é tão customizável. Quer dizer, eu vivo de cenário próprio. Eu narro muito Vampiro à Máscara, né? Que é no nosso mundo, eu gosto da lore, só que ele é customizável. E Tanares meio que me deu isso no D&D. Ele tem lá a lore dele, eu tenho para onde correr, eu sei o que eu tô fazendo, só que ela é toda customizável. E uma vez que você conhece esses NPCs, esses vilões, esses personagens diversos, incluindo os dragões avatares, e você sabe que tipo de influência eles podem fazer no mundo, você pode correr para vários lados, e eu acho que, tipo, uma campanha de Tanares nunca vai ser igual a outra, porque não tem como pela quantidade de consequência que isso dá. Eu acho que para o pessoal poder ter uma ideia, e aqui não é um spoiler, mas se você for lá no Fast Play do livro de campanha, essa é uma sugestão que é dada, né? Para vocês entenderem qual que é o impacto dos dragões avatares no mundo, né? Existe a maldição Mauroquiana, que foi uma maldição jogada pelos deuses no mundo de Tanares, que grandes derramamentos de sangue serão punidos com grandes catástrofes, né? E quem assegura que isso aconteça são os dragões avatares em nome dos deuses, né? Então, toda vez que acontece um grande derramamento de sangue, e é por isso que não podem existir guerras e não existem exércitos em Tanares, toda vez que acontece um grande derramamento de sangue, o mundo vira uma coisa terrível, né? Acontecem grandes catástrofes naturais, grandes partes, continentes inteiros são perdidos e tudo mais, tudo se reformula, então você tem praticamente um Armagedon a cada vez que isso acontece, né? E uma das vezes que isso acontece canonicamente na história de Tanares, a Tira, que é a dragão avatar azul, ela conjura uma grande tempestade, a tempestade eterna, numa região de Tanares, e desde então essa região nunca mais conseguiu ser acessada, né? Então existe uma grande região no mapa que ela nunca mais conseguiu ser acessada. Porém, se a dragão avatar Tira for caçada e for morta, a grande tempestade pode ser finalizada, não existe mais aquele dragão. Porém, o que existia dentro daquela tempestade que também estava confinado lá dentro e que pode voltar para o mundo de Tanares? Essa é uma das provocações que eles fazem, e tem uma sugestão da continuidade disso dentro do livro. Então, assim, Sim. É muito interessante como você escolher quais dragões estão vivos ou mortos no seu cenário, ou então deixar os seus jogadores descobrirem o que acontece quando um dragão está vivo ou um dragão está morto, reformula todo o universo. E então você sente que as ações dos seus personagens têm muito mais impacto. Sim, sim. Aliás, eu queria só deixar uma ressalva, né? Que eu amo a Tira, tá? Eu amo a Tira, ela é meu dragão avatar preferido. Não matem a Tira. No meu cenário, ela tá morta. Eu tenho um feeling em relação a Tanares que é
dos cenários de RPG que a gente pegava na terceira edição de D&D, na quarta também, mas a quarta a gente teve menos acesso no Brasil, Uhum. né? Que você pega e as coisas estão lá para te dar base para criar as suas histórias. Não tá engessadinho, olha, você tem que jogar Uhum. assim, assim e assado. E isso é um tipo de material que a quinta edição de D&D como um todo é muito carente. Eu sou uma das pessoas que vocaliza isso direto e muita gente Aham. fala que eu sou um chato e eu sou chato mesmo, é isso aí. Mas, assim, eu gosto muito desse tipo de material. E você tá falando e eu tô tendo um monte de ideia, assim, do que mestrar, do que não mestrar. Inclusive, eu tenho uma aventura que eu mestro de tempos em tempos, chamada O Dia Depois do Fim do Mundo, que ela cabe muito bem em Tanares. Ai, meu Deus, eu arrepiei aqui só com o nome da aventura. Já quero saber sobre. Bom, se o pessoal quiser, a gente pode marcar para ter o dia depois do fim do mundo, mas aí temos que ter comentários aqui no podcast, tanto no YouTube, tanto no Spotify, no Instagram. Mandem também para Nívia, para Dabs, ó, queremos jogar o dia depois do fim do mundo, que a gente marca e aí a gente vai fazer essa aventura tremenda as estruturas todas, mas é bem legal, isso eu posso dizer. Exato. E conhecendo vocês que gostam do chamado de Catulo, tem muita coisa que dá pra casar aí junto com Tanares que Uhum. funciona e fica muito bom. A Lara, Sim. que não tá aqui com a gente hoje devido a enxaquecas da vida, ela vai ficar muito feliz de saber disso, mas. Bom, continuando, voltando a Tanares, personagens diferentes. Os personagens do livro do jogador, todos eles estão em Tanares? Sim, Sim. do Fast Play do livro do jogador, né? Não, eu tô falando Uhum. do livro do jogador base, porque às vezes uma certa classe não tem um bom diálogo com o cenário, o pessoal fala, não é tão legal usar isso aqui. Ah, e Ah, aí não. corta no final, é isso? É. Uhum. Não, eles Não, estão. eles estão, e assim, tive a oportunidade de ver muitas pessoas jogando. E, embora esteja trabalhando há muito tempo no projeto, só consegui jogar uma vez, mas. Mas dentre as 4 novas classes que Tanares apresenta, né? Dentre as classes completas, porque ele apresenta também classes simplificadas para quem está Uhum. começando e subclasses para as classes básicas que já existem, né? Mas dentre as novas 4 classes completas, eu já vi o pessoal jogando com as 4 e assim, todo mundo se apaixona pelas 4. Tem como você escolher favoritos, mas as 4 são muito legais, trazem coisas novas que são fenomenais e atendem a tipos de jogadores diferentes, né? E às vezes até mesclas de tipos de jogadores, né? O Lâmina de Dragão, por exemplo, é um que eu tô jogando no canal lá do Capi Remoto e o Blonde, o Blonde RPG, tá jogando de Lâmina de Dragão. E ele foi uma das pessoas que foi no nosso pré-evento do Diversão Offline, né? Desde lá ele falou, cara, eu amei essa classe é minha classe favorita, eu vou jogar de Lâmina de Dragão sempre, sabe? O Dudes agora tá jogando de Elementalista, e o Elementalista ele controla elementos e consegue fazer junções entre esses elementos também, né? E, meu, ele falou, cara, pra mim é a melhor classe, porque você tem uma porrada de novas magias que são Tem. tão fortes em batalha quanto são utilitárias fora dela, né? Na última sessão a gente estava fazendo uma investigação, ele conjurou uma coisa, acho que era liderança de fogo, uma coisa assim, que parecia um misto da majestade do Vampiro à Máscara com um... Qual que era o nome da outra mecânica? Ah, esqueci, mas era um misto de majestade com uma mecânica de bardo. E ele era um elementalista, sabe? E ele é um cara porradeiro pra caramba de fogo e terra. Então tem muito espaço aí para quem quer degustar essas novas coisas. E os personagens que representam as novas classes são personagens dentro do universo de Tanares Sim. também. Então você vai ter uma aventurinha, uma personalidadezinha para seguir ali com eles. Bom saber. Eu E tenho uma tristeza em relação a isso, que é o fato de que até agora eu estou trabalhando com Tanares, eu estou narrando Tanares, e a minha tristeza é, ninguém me chamou para eu jogar Tanares, para eu fazer um Redeemer, porque tudo que eu queria era jogar de Redentor, entendeu? Ninguém me chamou para jogar de Redentor. Fica aqui o meu Vamos mudar apelo, isso. isso está comunidade. resolvido já. Aí, ó. Ok. A primeira pessoa que está sendo escalada para o dia depois do fim do mundo, Nívia Alonso. Ok. Maravilha. Dabs, o Redentor. convite se estende a você. Ah, muito obrigada. Já testei a Andarilha do Abismo, vou testar agora a Elementalista, eu acho. Eu fiquei fascinado pelo Andarilho do Abismo.
Parei. Primeiro que assim, a estética do personagem icônico já dá pra você parar e ficar, Uhum. o que temos aqui? Porque eu achei muito misterioso. Tem um charme muito tipo, eu estou mostrando quem eu sou, mas não estou mostrando o que que eu sou. E eu gosto muito Uhum. desse tipo de personagem. Não, e é muito legal essa coisa do Andarilho do Abismo ser uma classe que conversa diretamente com o plano da penumbra, que é uma das novidades que Tanaris apresenta, né? Um novo plano de existência que é uma dimensão que manifesta sonhos, pesadelos, desejos, vontades e sentimentos que são muito fortes, né? Isso se manifesta de formas meio grotescas, coisas bem Lovecraftianas, assim, né? E ele é dividido em camadas, e todas essas camadas são outros planos de existência que foram engolidos pelos não-deuses, que são horrores ancestrais, assim, né? E que nem eu falo lá no meu review, né? Fica a dica que Tanaris está para se tornar o oitavo aí, né? O oitavo plano engolido pela penumbra. Uh, É, então, ter essa personagem que conversa diretamente com o plano em si, com o que aquilo é, eu acho que é uma forma muito inteligente de apresentar como a dinâmica desse mundo funciona. E foi isso que você falou, Rufus. É misterioso, é meio grotesco, mas também, sei lá, é uma dualidade interessante, sabe? Aquele cara que se perde para os seus sentimentos, se perde para aquela coisa terrível da penumbra, mas tira poder daquilo, mas tem um custo. Ô, Dabs, tu acabou de me dar uma ideia meio Planeta dos Macacos pra Tanaris. Tipo assim, as pessoas estão jogando num cenário aleatório, eventualmente elas vão parar na penumbra, e aí você descobre que o cenário aleatório não é um cenário aleatório, é Tanaris, entendeu? Que tá ali embaixo. E é muito bacana que pra galera que gosta de fazer esse trânsito entre mundos, a penumbra ela funciona como uma ferramenta muito boa para você conectar Tanares com outros lugares, Uhum. né? Então, se alguém de Tanares entrar na penumbra e virar a esquina errada em Albuquerque, tipo Pernalonga, ele pode parar no Vale de É. Telhados, em Kandar, o continente das cicatrizes, que é o meu cenário. Que incrível! É, E se alguém em Kandar também começar a ver umas brumas estranhas. Brumas não, né? Brumas é bastante Ravenloft. Mas ver um portal estranho atravessar e começar a ver uma energia rocheada, pode ser que caia em outro lugar. pois é. Mas falando em energia rocheada, você falou do abismo, o abismo não, da penumbra, já tô viajando para um outro canto aqui. Mas falando da penumbra, vem umas criaturas bem esquisitas de lá, não vem? Elas são incríveis, eu gosto muito delas. E outro dia eu narrei uma e alguém virou pra mim e falou assim: Isso aí é uma pinguaria, eu tenho certeza. Porque tinha uma bocarra aberta, assim, sabe, do peito ao umbigo. É a gula Era. penumbral. Uhum. Uhum. Eu me transformei nela na segunda sessão de Tanaris que a gente jogou e, cara, fenomenal. É Mas incrível. os personagens as criaturas da penumbra, que nem a gente falou, elas são as manifestações desses sentimentos viscerais, né? Então você tem elencado dentro da lore de Tanaris o que seriam considerados 13 pecados, né? Da igreja celestiniana. Celestianista, Celestianista, isso. E são sentimentos fortes que ganham massa na penumbra e geram essas criaturas. Então você tem a gula, você tem a inveja, você tem a raiva, você tem a cobiça, você tem a preguiça, né? Tudo bastante baseado no que a gente conhece também, mas. E eu achei muito legal como eles dão habilidades para essas criaturas que conversam com o conceito do que elas são e que Uhum. ferram os seus personagens num tanto. Sim, eu gosto das representações visuais delas também, porque eu acho que elas casam muito com o sentimento que elas estão representando, sabe? Que nem eu acabei falando aqui da Bocarra, né? E aí, tipo assim, ela é a gula e tal, mas, tipo assim, isso é uma representação que a gente pensa que é relativamente, tipo, a gula é uma boca gigante, mas tem outros detalhes que você olha nas representações imagéticas desses monstros, e, poxa, você vai encontrando detalhes ali no meio, sabe? O meu preferido é a Luxúria, eu acho ela toda. Eu acho ela bonitinha, né? Eu tenho esse problema que eu acho ela bonitinha. Mas, assim, você tem padrão de cor nelas, que claramente faz sentido, foi escolhido por uma razão.
você tem algumas formas que foram escolhidas por uma razão, tem um motivo para que a luxúria tenha formas mais sinuosas. Então, tipo assim, eu gosto muito dessa atenção a detalhes que foi dada para esse tipo de monstro. E além dos sentimentos, a gente tem também versões penumbrais de bichos que a gente gosta, né? Então tem aquele que não pode ser nomeado porque é patenteado pela Wizards, né? Mas o Observador, que ele aparece na sua versão penumbral, né? E ele tem também a sua história e tudo mais. Ganha novos poderes, sendo um ser da penumbra, né? Você tem... Esse foi o que me estremeceu na campanha internacional do UFC. O Tarrasque da Penumbra. Uhum. Se você... Todo mundo já sabe que o Tarrasque treme o chão literalmente, né? Você colocar um Tarrasque na... Eu nem sei se alguém já de fato colocou um Tarrasque na mesa. Mas quando eu penso... Conta depois a experiência. Mas quando eu penso o que é emocionalmente pro jogador você botar um Tarrasque na mesa e daí você vira e fala, tem uma versão pior dele? É tão gostoso! Eu agora já tô pensando em fazer uma versão da Penumbra de uma criatura que eu acho mais legal que o Tarrasque, que tá no bestiário do folclore brasileiro, que é o Aboiguaçu. Ah, qual que é ele? Eu não É conheço. a serpente gigantesca que fica no fundo dos rios, numa caverna no fundo dos rios. Isso E é show. quando ela acorda, muita coisa acontece. Aproveitando Olha. que você mencionou o bestiário do folclore brasileiro, eu preciso mencionar uma criatura da penumbra muito interessante. O Saci da Penumbra. Eu adoro o Saci da Penumbra. Porque, assim, quando eu comecei a trabalhar na Meeple, eu tava vendo as coisas ainda. Eu cheguei e já tava uma espécie de barata voa, porque eu cheguei na cara do Doff, né? Uhum. Aí, beleza. Fui lá ver as coisas, não sei o que. Um belo dia, fui até a empresa, né? Porque eu trabalho home office. Fui até lá. Aí me falaram assim: olha, tem os livros físicos, quer dar uma olhada? Falei, lógico que eu quero dar uma olhada. Aí eu comecei a dar uma olhada. Aí eu parei e falei assim: peraí, esse gorro vermelho, esse cachimbo, isso aqui é um saci. Aí tava lá embaixo, penumbra ao saci. Falei, ah, tá. E eu achei fantástico, eu achei ele incrível. Eu fico imaginando a reação da galera que não é do Brasil pegando e achando um Saci pela frente. Porque o Saci é nosso, Sim. não tem jeito, né? E eu acho o Saci muito ímpar em termos de estrutura de monstro, lore, peculiaridades, em todas as versões e estilos. Então eu fico pensando, tipo, moleque folheando o livro lá e. Descobrindo um trickster brasileiro, né? Eu acho isso É. tão legal. Não, e tem mais referências, né, desse tipo dentro do livro, porque, tipo assim, tem um item que são as Curupira Boots. Eu gosto muito das Curupira Ah, Boots, que você elas tá são... brincando que tem um item com esse nome. Sim, basicamente o que elas fazem é você veste as botas e aí quem tá te perseguindo não sabe pra que lado você tá indo, porque ela mostra que você tá indo na direção contrária. Gente, isso é genial num nível. E se você for parar pra pensar, é genial, mas também é só... É a nossa própria cultura, sabe? Sim. É o que você ouve da sua avó desde pequenininho. O pessoal só sistematizou dentro do RPG. E por isso que eu Sim. acho que é tão rico a gente ter grupos brasileiros desenvolvendo coisas tão grandes, né? Você poder ter oportunidade de levar essas novas perspectivas que pra gente são tão tradicionais, mas pra uma pessoa lá de fora é um grande take, sabe? Com Sim. Valoriza a nossa cultura. Mas eu queria deixar no ar que a minha referência preferida, ela não é exatamente ao folclore brasileiro, mas ela é uma coisa que tá na infância de todos os brasileiros até agora, né? Eu acho que dessa geração mais nova talvez não esteja, mas é um personagem que ele tá na infância de muitos brasileiros, e eu não vou falar qual é, porque vocês vão ter que ir lá na parte dos piratas do livro procurar quem é o personagem que eu tô falando, que você vai olhar e falar assim, ah, eu vi isso aqui na TV quando eu era criança. Agora eu fiquei curioso, eu vou ter que ir lá olhar. Assim que a gente encerrar a gravação, eu vou atrás disso. Pra você, eu posso dar um spoiler. Depois da gravação. E em termos de mundo, assim, o que que a gente tem assim de diferenciado, regiões que merecem um destaque, uma cidade que mereça um destaque? Eu acho que o pessoal consegue se apaixonar muito facilmente pelo sul de Tanares, né? Que é onde você tem as grandes cidades móveis do povo Taimaco,
que inclusive na minha opinião, a melhor nova espécie de Tanaris, a que tem mais coração na lore, sabe? E eles são um povo mega racionalista e mega ótimo em tudo que fazem, né? E eles vivem no deserto nessas grandes cidades que eles constroem e que elas, tipo, são um grande mecanismo. Elas se levantam e se movem, enfim. Né? Máquinas mortais? Sim. Exato! Bem, como é que é? O Castelo Animado, sabe? Uma coisa assim. Nessa vibe. Gosto muito. E eu acho que a Teocracia Kepesh também, que traz uma coisa de Egito com necromancia, com magia, é uma coisa bem interessante também. Eu tô vendo o pessoal curtir bastante, dentre as pessoas que tiveram acesso, né, aos livros que a gente passou, o pessoal tá gostando bastante dessas. Eu, particularmente, gosto dos piratas. Eu tô esperando os piratas chegarem. Nessa vibe, né? Aí, Eu gosto muito da República das Terras Livres, no caso, porque a nossa ideia geralmente eu não sei vocês, nas bolhas de vocês, mas na minha bolha, você olha para a República das Terras Livres e você pensa que elas são uma oposição direta ao Império, e elas são de fato, né? Mas se você olhar com mais calma, você vai ficar assim, mas será que é tão bom mesmo essas terras livres? Tipo, e aí eu gosto desse ponto, porque lá tem um monte de ex-império nas terras livres, um monte de pessoas que são ex-império, né? Ex-força imperial, e que agora estão lá, mas que elas têm um plano maior, elas têm alguma coisa desse tipo, e aí. Alguém é livre mesmo nesse lugar, de verdade? E eu Liberdade gosto vira muito. libertário. É. e aí vocês falaram de teocracia. Teocracia já me lembra religião, né, Sim. que além de ser minha pauta de estudo na vida real, mas Ah, que demais! mas esse é um outro rolê muito aleatório e muito cheio das coisas. Mas em Tanares, o pessoal tem que ser devoto de uma divindade em si, ou eles só acessam as divindades via Dragão Avatar? É bem aberto, porque assim, o livro de campanha ele até traz isso bem esmiuçado, né? Quais são as facções, quais são as religiões, e algumas dessas coisas, inclusive, se misturam um pouco, né? Se é uma nação, se é uma facção, se é uma religião, às vezes a resposta é sim, né? Mas você tem, e isso é legal, você tem uma grande pluralidade em Tanares. Então, por exemplo, a Teocracia Kepesh, ela se chama assim porque ela é muito conectada ao culto do deus Bacá, que é o deus da magia, né? Por outro lado, você tem a Igreja Celestianista, que ela é mais uma coisa parecida com a nossa noção regular de igreja, né? Com papas e bispos e tudo mais. E que ela é meio que a religião mais comumente difundida ali no grande centrão de Tanares, né? Você pode fazer parte da Igreja Celestianista, só acreditar em Tamerai e Bauron, que são os dois maiores deuses, né? Sim. As duas maiores divindades. Ou você pode até mesmo ser uma direta oposição. E a própria história do universo de Tanares conta de uma cisma muito forte que aconteceu nessa igreja celestianista, que antigamente era evolucionista. Então, assim, é um cenário inteiro muito rico em lore. Então, ele te dá todo um arcabouço de eras de história e de tudo e de todas as facções que fazem parte dessa história e como que elas estavam passado, presente e futuro para você conseguir utilizar, né? E tudo isso está integrado dentro de um mundo onde você pode tomar qualquer caminho e qualquer caminho faz muito sentido, né? Porque que nem a gente, se você quiser fazer parte de alguma coisa, você faz, se você não quiser, não faz. Tá ali, você pode conseguir ajudas ou desvantagens a partir disso, né? Os redentores, inclusive, são pessoas que trabalham, uma classe que trabalha diretamente com algumas bênçãos e tal, mas que não necessariamente estão atreladas aos deuses. Então, cara, tem coisas sensacionais nesse sentido. E como é que tá o estado de tecnologia em Tanares? Depende aonde. Gostei dessa resposta.
Então a gente tem uns lugares mais medievais e uns mais pra frente, né? Tem, em especial as cidades-estado do Taimaku, elas são bem avançadas tecnologicamente, porque a gente está falando de uma sociedade que é muito ligada à engenharia, muito ligada à tecnologia, muito ligada à evolução mesmo. Então, o que você tem ali é uma sociedade muito ligada à engenharia, à evolução tecnológica e tudo mais, né, nesse sentido. E, inclusive, os vilões dos Taimaku, da sociedade Taimaku, são criaturas que destroem a tecnologia deles, e, né, isso é um problema. Mas em outros lugares você tem o que você espera de uma fantasia clássica, ou até um pouco mais atrasado não é a palavra, porque parece que eu estou menosprezando, mas um pouco menos tecnológico, digamos assim. E aí Quando você você pega. encontra. Pode falar. Não, quando você pega ali a floresta de Sindili e Isso. para aqueles lados lá, né, que você tem os druidas, a comunidade druídica é uma coisa muito mais Conan o Bárbaro, assim, do Sim. que... né? Sim, é total. Então, quando você pergunta, tipo, como é que é a tecnologia em Tanares? Onde? Muito bacana isso. É Taimakus o nome desse povo. Sim, no Fast Play a gente tem um Taimaku, que é um bolo. A gente brinca que ele é irmão do Dois Bolo. É tipo um Berto e dois Berto aqui. Exato. Ou fica, vai ter bolo, mas... e ali tem, porque ele está ali, tem uma explicação muito legal e muito bonita sobre a sociedade Taimaku, que foi o momento que me pegou totalmente de Tanares, né? A Dabs tá dando entrevistas comigo há muito tempo já, faz meses que a gente está falando sobre esse assunto, e toda vez eu bato nessa tecla de que eu estava lá lendo o livro, um belo dia, parei, chorei, voltei, e foi culpa da sociedade Taimaku. Leiam o Fast Play e entendam o que eu passei, porque vocês vão entender automaticamente. Nem adianta eu explicar passo a passo novamente, porque, assim, lê e passa pelo que eu passei. Esse é o rolê. Olha aí, mas um comentário assim, bem a nível de trocadilho, de péssimo gosto, é que os vilões do Taimaku são os negacionistas científicos. A galera da Terra Poderia, plana. poderia. Caraca, poderia Facilmente. muito. Antivax e por aí vai. Caraca, meu, total. Caraca, mas ó, eu só consigo pensar no nível de raiva que um Taimaku teria de uma pessoa dessa. Porque o Taimaku, ele dedica a vida dele a aprender coisas, né? E aí, quando você vê um negacionista, o negacionista, ele jura que ele tem as verdades do mundo para te ensinar. E o Taimaku, ele sempre quer aprender. Então, a partir do momento que ele sentasse lá no chão e começasse a prestar atenção na pessoa explicando, e a pessoa viesse com uma asneira dessa, o Taimaku ia falar assim, não acredito. Não acredito que eu gastei 5 minutos dos meus 80 anos de expectativa de vida para ouvir essa asneira que você tá falando. Provavelmente ele ia incorporar o Caetano Veloso naquele meme, falando: você é burro, Sim, cara, que você loucura. é burro. Mas, gente, muito legal. O que a gente tem de povos novos, né, inéditos, além dos Taimakus? A gente tem mais quem? Os Gloomfolk. Eu gosto muito dos Gloomfolk. Se você, como eu, é fã de filme ruim, você lembra especificamente do Escorpião Rei, que é um filme horroroso. É muito bom. É muito ruim. Eu adoro Escorpião Rei. Eu adoro filme ruim. Eu adoro Morbius, eu adoro Escorpião Rei, eu adoro essas coisas, né? E aí, o que acontece? Os Gloomfolk são uma sociedade de uma galera que é meio... É um tipo de centauro, meio elfo, meio escorpião gigante. E existe uma dúvida recorrente que é como o Gloomfolk se reproduz, mas aí você vai pesquisar você, né, no caso. Mas o ponto o Gloomfolk, você olha, ele já tem esse visual legal, né? Ele tem um senso de coletividade também muito interessante, porque eles têm uma hive mind, né? A gente Uma não tem uma colmeia. tradução para hive mind, né? Mas é uma Mentalidade mente coletiva? coletiva. Isso. A gente tem uma mente coletiva ali nos Gloomfolk, e eles estão, sim, pensando no bem-estar da colmeia, no bem-estar do grupo e tudo mais, só que eles se permitem todos ser muito individualistas, né? Ter seus interesses pessoais, seus gostos, suas aventuras. Então, eles são um povo que permite muita coisa, né? E eles não são
um povo que é conectado por sangue ou hierarquia de sangue. Porque eles não têm essa junção. Eles são o que sobrou de elfos que passaram por experimentos terríveis e se tornaram essas criaturas. Então, o senso de coletividade deles tem muito mais a ver com vivência, tem muito mais a ver com experiências do que com qualquer outro tipo de coisa burocrática que as outras sociedades tenham inventado. E eles têm toda essa coisa, fora que eles são estilosos pra caramba. O que eu gosto sempre de mencionar é que um povo meio elfo, meio escorpião, que usa roupa de couro, é todo tatuado e canta gutural, não tem como dar errado. Meu Deus. Não tem Incrível. como dar errado. Além do Taimaku e do Gloomfolk, a Tem gente tem mais. também o Cirrus, que eu admito que foi o que eu li menos. A ideia é que eles são um povo meio anjo, né? Que tem dois seres vivendo neles ao mesmo tempo, e essas consciências se alternam ao longo do dia, se alternam entre si, né? Então, cria possibilidades narrativas muito interessantes aí. Sim. Mas eu admito que eu, particularmente, li pouco sobre eles ainda. Mas o Soulborn eu achei muito legal. O Soulborn, eles são menos uma espécie e meio que mais uma alma eterna, uma alma que sempre retorna e que mantém o conhecimento das suas vidas anteriores, né? E aí, essas almas, elas podem voltar em qualquer tipo de vetor, né? Então, você pode ter um Soulborn que tem a cara de um Taimaku, um Soulborn que nasceu entre os Taimaku, então ele é um Taimaku, mas ele é um Soulborn, né? Ele pode ser um humano, ele pode ser um elfo, ele pode ser um Gloomfolk, né? E essa questão dessa pessoa se lembrar das vidas anteriores também é muito forte, porque você tá passando tudo de novo, você tem que recobrar algo muito lá de trás, enfim. E eu brinco que é a classe que eu quero usar para adaptar Alma Gêmea para Tanaris, que daí dá para você fazer ali a Serena voltando. Sim, mas eu tenho uma nova pergunta, ô Dabs, que brotou para mim esses dias sobre o Soulborn. Um Soulborn elementalista é o Avatar? Sim, sim. Tá. Então é isso. Caso encerrado. Já quis fazer essa discussão. Muito legal. Gente, mas são muitas ideias, isso dá um brainstorm de muita coisa. Eu devia estar anotando. Porque tem muita ideia boa, meu Deus. É que você não viu a minha felicidade quando eu descobri, né? Quando eu tava lendo o material e eu percebi que tinham vampiros em Tanaris. E no momento que eu percebi que tinham vampiros e Soulborn em Tanaris, eu pensei, tá aqui o meu drama. Tá aqui o meu rolê, a minha história de amor eterno entre uma pessoa que não tá sempre com a mesma pessoa, mas tá sempre com a mesma pessoa. Putz, é aqui. É aqui que eu vou me fazer. Um detalhe, né? O pessoal dos Gloomfolk, nesse contexto que você falou de meio elfo, meio escorpião, roupa de couro, canta gutural, você faz uma party só de bardos, coloca dois tocando alaúde, um tocando baixo e todo mundo conjura haste. Na hora que for começar a tocar, vai tocar bem rápido e pronto. Temos uma banda de black metal. Temos uma banda de black metal, exatamente. Achei maravilhoso. Não, eu acho importante, inclusive, eu acho necessário. Com certeza, porque nem só de coisas sérias a gente vive sobre o RPG, né? A gente precisa dar risada também, é importante. E, bom, eu tô vendo que a riqueza e a profundidade de Tanaris é muito intensa e o cenário ele parece transpirar essa intensidade toda. Partindo para uma coisa mais crocante barra gameplay na prática. Vocês consideram que Tanaris é um cenário mais perigoso do que a média, por assim dizer? Eu não diria perigoso. Eu comecei a jogar bastante OSR, então eu acho que qualquer coisa é mais perigosa do que um quinta edição, sabe? Ok. Mas eu acho que Tanaris talvez não perigoso pontualmente para os jogadores, mas você consegue dar um senso de perigo muito maior no mundo, né? Eu acho que o mundo é um mundo mais frágil e não necessariamente o jogador é um personagem mais frágil. Isso. Até porque a ideia do Tanaris é muito que os jogadores sejam mais supers, né? Que eles sejam que eles tenham muito mais poder de ação sobre o mundo, né? Seja lutando nas arenas, né, onde você decide as tretas políticas, seja você caçando os dragões avatares, onde você redefine toda a geografia do mundo. Então,
o jogador é mais forte, o jogador é mais protagonistão, né? Mas o mundo é um mundo muito quebradiço. É um mundo que, assim, voltando de novo à mesa do Capim Remoto que eu tô jogando, por conta dessa questão de não poderem haver guerras e de, portanto, as nações não poderem ter exércitos, você torna a diplomacia uma coisa tão mais necessária quanto importante quanto complexa em Tanares, né? E dentro de um leilão de artes, uma desavença, uma troca de opiniões que soou mais ríspida entre as pessoas pode facilmente descambar num, cara, vai começar uma matança. Sim. Não feita por exércitos, mas você vai começar a ver atentados aqui e ali, você vai começar a ver embargo, você vai começar a ver, né, outros tipos de violência que a gente pode pensar dentro de uma sociedade, né, que não envolvam diretamente combate. E você ter essa questão também da penumbra ameaçando o plano o tempo todo, dos dragões avatares terem essas forças cataclísmicas. Eu acho que isso, mais do que criaturas horrendas, puxa o sentimento do horror cósmico para Tanares, que é aquela fragilidade perante as coisas, né? Aquela pequenez diante de tudo que te ameaça, né? E eu acho que nesse ponto ele se torna não mais perigoso, mas mais arriscado. Eu diria que talvez isso. Eu acho que, pegando o gancho em tudo o que a Dabs falou, a sensação que dá para mim sobre Tanares é que ele parece uma mistura entre o mundo real que a gente vive e o mundo da Liga da Justiça do Zack Snyder. Porque você tem ali os super-heróis, eles já são acima do humano médio, então é como se fossem os heróis de Tanares, né, que é acima da pessoa média. Eles têm potencial para mudar o mundo, só que sempre tem alguma coisa muito pior à espreita. Quer sejam os alienígenas, as coisas de fora do mundo do Zack Snyder, por exemplo, ou o nosso mundo real, porque a gente tem coisas acontecendo do tipo aquecimento global, buraco na camada de ozônio, essas coisas. Tem a ver com o ambiente, e nenhum super-herói do Zack Snyder poderia mudar isso, se eles começassem a aparecer agora. Então, você tem essa delicadeza do nosso mundo, essa sutileza, essa quebradiço, né? Essa coisa quebradiça que a Dabs falou, do nosso mundo. Os heróis, como funcionam mais ou menos dentro da Liga da Justiça. Inclusive, é até interessante eu mencionar a Liga da Justiça, porque a gente tem mecânica de equipe, né? Funcionando dentro de Tanares. Você tem ali os heróis, só que você também tem algo que não é exatamente só o mundo te ameaçando. São entidades do mundo que estão ameaçando também e que têm os próprios planos delas para o mundo. Por isso essa mistura, que para mim é como eu vejo, mais ou menos. E essa história de a equipe tem ficha, como é que é isso? É tão gostosinho. eu sou Parece uma assim, república. parece uma república. Eu já cheguei no estágio da minha vida, na verdade, há uns 10 anos eu já cheguei no estágio da minha vida de que eu gosto de coisa de mãe e de avó, né? Então eu gosto de jogar Stardew Valley, eu gosto de montar sua cidadezinha, de gerenciar sua casinha, né? E eu acho que a mecânica de equipes, embora ela seja muito voltada para combate também, né? Porque quando vocês têm a sua equipe, vocês precisam de uma chancela, vocês fazem missões e tal, e daí vocês ganham, cada personagem ganha um selo que te dá poderes mais impressionantes para você se utilizar nas arenas, enfim. Então tem um lado combativo das equipes. Mas tem o lado também de, yay, que legal, agora a gente tem um QG, sabe? E nesse QG você pode contratar pessoas, então tem lá os tipos de pessoas que podem ser contratados, o bibliotecário da sua guilda, você tem o cuidador de estábulos, pode contratar um ferreiro. Então, conforme vocês vão crescendo enquanto equipe, e vocês vão ganhando esses pontos de prestígio também, a partir das coisas que vocês fazem no mundo e nas arenas, vocês conseguem crescer isso, contratando novos colaboradores, expandindo o QG, então colocando um estábulo que você pode criar drakes, criando uma forja onde vocês podem reparar ou fazer seus próprios artefatos, enfim.
E tem o terceiro aspecto, mas eu esqueci. Ô, Dabs, eu acabei de perceber uma coisa muito interessante sobre Tanares, que é o seguinte: você pode formar em Tanares uma startup que vive de bet. Meu Deus! Você pode formar uma startup com a sua pare e incentivar que as pessoas façam apostas que Em vão vocês na arena. exato, que vão sustentar a sua startup. Gente, Tanares é o cenário perfeito pro meu grupo lá de Aracaju. Permitam-me fazer um breve aposto. Eu tava narrando uma campanha de quinta edição pra eles em 2019. 2018 para 2019. Não, 2019 mesmo. Minha cabeça não tá tão ruim ainda. E aí a gente fazendo todo um plot, todo complexo, né? Desenrolando. Eu gosto muito de trabalhar a história dos personagens pra deixar a coisa mais bacana. E como era a campanha, como diz, em casa, offline, com todo o tempo do mundo e bolo no final da sessão, então Ah, que ó um delícia. bolo aí, ó. tava indo tudo muito bem. Aí um dia tava todo mundo meio de saco cheio. Sabe quando você tá na metade do segundo semestre, a única coisa que você pensa é: meu Deus do céu, chega o Natal pra ver se eu pego uns 3 dias tranquilo? Exato. E aí o pessoal, Sei! o pessoal tava assim: meu Deus, socorro. E aí eles tinham acabado de passar por uma vila de Elfos Droll. E aí o pessoal: não, a gente quer ficar porque a gente vai abrir uma cervejaria. Aí eu: tá, vamos fazer uma aventura de abrir uma cervejaria. E aí foi uma tarde inteira da galera fazendo quest pra arrumar fungo, técnica, madeira. E aí depois eles ainda transformaram num modelo de franquia Que distribuído por maravilhoso. teleporte. Tem um livro sobre isso. Tem um livro sobre isso. Eu vou lembrar o nome. Mas é um livro sobre uma orc que se aposenta. Tipo assim, ela E era abre uma uma heroína. padaria. É, e ela vai abrir um negócio assim. Putz, calma aí. É lendas e alguma. Cafés e lendas. Cafés e lendas. Ela é uma orc que ela namora uma sucubus, é isso? Eu não tenho Ah, certeza. eu não. E aí ela abre um café. E aí o negócio dela é tipo assim: ela já viveu a vida de aventura dela e ela só quer o café. E tá tudo bem, ela só quer fazer o café. Só que ela começa a chamar muita atenção por causa daquela bebida peculiar que ela vende ali, que é o café, porque é muito gostoso. E aí ela começa a chamar atenção e ela tem uma nova aventura para viver por causa disso. Incrível. Ah, inclusive, assim, spoilers de metas extras da campanha. Uma coisa que a gente fez em Tanares e que eu tô achando incrível são crossovers com outras obras brasileiras, né? Então, Sim. outros jogos de tabuleiro, estamos buscando com RPGs também fazer isso, né? Com RPGs, às vezes é um pouco mais difícil, mas com jogos de tabuleiro tá rolando bem. E vai rolar, para quem é fanzaço de jogo de tabuleiro que nem eu, né? Vai ser lançado o Dragon Cantina, que é a reimplementação do Space Cantina, né? Que é um jogo assim brasileiro incrível, fez um sucesso maravilhoso aqui no Brasil, fez sucesso lá fora. Deixou de ser fabricado há muito tempo, então não existia mais. E agora o mesmo autor, o Fel Barros, ele voltou e ele refez e ele lançou agora como Dragon Cantina, né? E a gente fez um crossover com Dragon Cantina. Então vai ter uma aventura assim, cara, legal. Vocês matam um bichão? Da hora. Vocês têm a sua guilda? Da hora. Você consegue alimentar um dragão? Você consegue fazer um dragão ficar feliz? Vamos fazer uma aventura para ver se você consegue saciar um chefe dragão. Bora, sabe? Caraca, o pior é que eu consigo pensar em pelo menos uns 2 dragão avatar que iam ficar felizes com esse negócio. Porque lembra que eu falei que eles têm personalidade, né? E aí, tipo, tem lá o Azimor, que odeia tudo, odeia segunda-feira, odeia, né, as coisas todas. Uhum. E, e tem, tipo assim, tem a Tira. Ela só queria ficar de boa fazendo as coisas, né? E aí você, tipo, será que ninguém me traz um Um grifo Sunday. assado? Não, um grifo assado, que é um prato de Tanares? Né? Tipo, ninguém? Tá bom, então. Vou ter que caçar eu mesmo. Nota. Nesse contexto, você tá lá na sua aventura mega, vamos salvar o mundo, evitar o colapso planar e acalmar os dragões avatares. Pausa, como treinar seu dragão. Sim. Volta. Mais ou menos isso. As coisas que você dá para fazer naquelas sessões intermediárias, né, no meio do grande plot da aventura de vocês, elas podem descambar para tanta direção. Episódio Tem de um praia, né? episódio de praia, É pô, o total. famoso filler. O Sim. famoso filler.
Quem nunca ficou puto assistindo Naruto e que tem os ninja cozinheiro lá no Narutinho? Ah, gente. Ah, mas assim, embora filler no anime, na série e tal, seja um pouquinho chato, porque você fica, ai, nossa, no RPG é tão gostoso, porque é o momento que Exatamente. que o jogador mais pira na batatinha, entra no pote de maionese, fecha, e quem tá narrando só fica assim, ai meu Deus, o que esses gremlins vão fazer a seguir, sabe? A ideia, eu assim, na qualidade de quem já tá nessa vida de contar histórias e mestrar já tem um pouquinho de tempo, né? Quase 30 anos. O que eu digo pra vocês narradores é, se você percebeu com pouco tempo de aventura ou com muito tempo de aventura que os seus players estão a fim de um episódio de filler, abraça. Sim. Só É isso. porque a diferença do filler do RPG pro filler do anime é que o filler do anime, outra pessoa planejou e escreveu o que deu vontade pra ela. O filler do RPG, ele é outra vibe. Ele não é um filler, ele é uma fanfic. E como fanfic, porque o RPG é a fanfic socialmente aceita. Como fanfic, ele é completamente editável e customizável por quem está vivendo aquele rolê. E é muito mais legal do que ver um filler de anime, por exemplo. Ah, qual é o rosto do Kakashi? Não sei. Não sei. Mas qual, sei lá, o que acontece, enfim, na praia de Tanares quando ninguém tá olhando no meio da noite? Oh, meu Deus, acabei de descobrir um romance proibido entre a Barda Jade e o Ladino Garion, sabe? Descobri, não sabia que estava acontecendo. Ó, a grande fofoca, entendeu? De férias com Coisa seu assim. ex. Sim. Bom, e no mundo onde tudo pode virar uma ofensa, tudo dá problema e não pode ter guerra, esse é o tipo de episódio excelente durante a sua campanha para você pescar gancho de aventura se você estiver passando por bloqueio criativo. Então, mais uma vez, narradores, abracem os episódios fillers. Sim, sim, com certeza. Aliás, narradores, abracem seus personagens, às vezes eles precisam. Também é importante. É uma coisa que o pessoal do PBTA fala muito pros mestres, é seja fã dos personagens dos seus jogadores. Porque se você não Sim. for fã, em algum momento você vai ser um mestre muito, muito chato. Eu ia usar uma palavra Uhum. feia, mas eu tô tentando manter o episódio num nível mais family friendly. Justo, justo. Eu sou muito, muito fã de PBTA, né? Então eu compartilho muito disso. E eu acho também que enriquece a narrativa e dá um fôlego também para o seu grupo, né? Você deixar a galera explorar um pouquinho, fazer o que eles querem um pouquinho, né? E, poxa, em se tratando de um cenário tão, tão grande, Tanares, tipo, se você pegar uma aventura meio Railroad, né? Se você, digamos que você pegue lá o livro de aventura que vem com o Tanares, né? Ele te dá muitas oportunidades, mas querendo ou não, é uma aventura planejada, né? Para você Sim. passar ali do nível 3 ao 12, vocês vão explorar todas as novas mecânicas de Tanares, vão conhecer o plano da penumbra, vão adentrar algumas das camadas dele, né? Mas se você ficar só no Railroad, só tipo objetivo principal, objetivo principal, objetivo. Às vezes fica cansativo até para quem tá narrando, né? Porque você tem que ficar puxando aquilo o tempo todo. É um respiro você deixar a galera pirar um pouquinho e sair um pouquinho, né? Porque, meu, tá bom, a gente vai naquele lugar fazer aquilo. Mas eu vi um vilarejo que ele tem um mistério que parece tão gostoso. Vamos dar uma olhada? Ou então, ai, cara, eu vi aquele NPC e eu descobri que aquele NPC é a 8ª nota musical. O que a 8ª nota musical tá fazendo andando por aqui? Vamos dar uma investigada, sabe? Sim. Sim. E você abraçar os seus jogadores, eu acho que é a melhor forma de manter a mesa inteira muito engajada na aventura. A hora que eles jogam os dramas pessoais deles dentro da história e você trabalha isso, nossa, a densidade vai para outro nível. E uma pergunta muito importante. Como é que tá o financiamento coletivo do Tanares? Bonito. Chegando. Bonito, gostoso, crocante. A gente gosta muito, e essa é uma coisa que eu tô muito batendo na tecla essa semana, a gente, no Grupo Ludens, a gente gosta muito de gamificar as campanhas, né? Então, por exemplo, teve um jogo de tabuleiro lá no início do ano que a gente fez, do Tantumba, que era um jogo abstrato, lembra meio que um damas, assim, meio diferentaço, né? E a gente transformou a campanha numa exploração do Antigo Egito, né?
Então, as pessoas que estavam entrando na campanha eram exploradores que estavam visitando o túmulo de Tutankhamon e eles iam começar a encontrar umas coisas por lá. Então, a gente jogou enigma no meio das publicações, a gente jogou hieróglifos, e daí o pessoal saía caçando nas redes sociais os hieróglifos, montava a chave de decodificação, decodificava mensagens da campanha, a mensagem se transformava numa meta. Então, foi uma coisa que, para além de, vou entrar e vou adquirir esse produto que eu quero, foi uma experiência gostosa. Engajou muito o público, ao ponto de eu ter pai me mandando mensagem no domingo à noite falando, olha, vocês vão lançar um enigma amanhã? Porque a minha filha tá fissurada nos enigmas que vocês estão fazendo e não teve no final de semana. Eu falei, eu quero muito dormir, mas... eu quero muito dormir, mas que legal que a gente tá tendo isso, sabe? Sim. E aí, pra Tanaris, por ser uma campanha muito, muito grande, a gente quer fazer essa gamificação também. Tivemos um pouco mais de dificuldade, não vai ter hieróglifo, gente. Eu não vou mais fazer palavras cruzadas em hieróglifo. Mas a gente quis trazer essa coisa para Tanaris também. Não é simplesmente, eu vou entrar nessa página, vou clicar numa recompensa e eu vou esperar que isso se torne algo depois, sabe? A gente quer que tenha uma história. A gente quer que o pessoal entre. Então, se você entrar agora na pré-campanha e nas redes da Ludens, vocês vão ver que já aconteceu um chamado. Coisas estranhas estavam acontecendo por Tanaris. Uma personagem central da história foi apresentada. E essa personagem fez um chamado para as pessoas para lutar contra o plano da penumbra. E o plano da penumbra é esse lugar que nem a gente falou, onde o inconsciente coletivo toma forma e onde as vontades coletivas tomam forma. Então essa criatura chegou e falou, tem uma coisa que eu vejo que vocês estão desejando muito. A gente viu vocês na rede desejando isso. Então faz assim, se todo mundo desejar junto com muita força, o plano da penumbra torna realidade. Então a gente fez uma barganha com os nossos espectadores até o momento. Se vocês desejarem muito, o plano da penumbra realiza. E é o que está sendo agora a primeira meta social da campanha. O pessoal está comentando, compartilhando, curtindo e tal, para bater a meta social para os PDFs descerem de preço, né? Então, a gente quer fazer isso com várias coisas ao longo da campanha. As metas estão divididas em capítulos de uma aventura. Conforme esses capítulos forem lançados, vocês vão passar por situações diferentes, conhecer lugares diferentes de Tanaris, e fazer coisas diferentes se preparando para uma grande batalha final. Uhum. E esta grande batalha final, eu tô assim... Posso não ser game design, mas o design de campanha tá... Sim, sim. Aliás, já que ela falou tanto da campanha, né, que era a pergunta, eu queria apontar pro fato de como essa é uma das coisas que deixa... que deixa claro que Tanaris ele não tá vindo assim exatamente só que produto legal, né? Ele tem, cara, vai soar tão brega, mas ele tem amor envolvido, tá ligado? Tipo, você tem pessoas trabalhando em Tanaris, pessoas sou eu, a Dabs, e assim, e as pessoas que não conheciam RPG e que começaram a trabalhar com outros setores, e que estavam em outros setores da empresa e passaram a conhecer RPG, você tem pessoas que foram se apaixonando por Tanaris gradativamente. É muito louco de observar, porque, tipo assim, quando eu cheguei, a Dabs já era assim. Quando eu cheguei, a Dabs estava assim já. Quando eu cheguei, já estava assim. Aí ela me apresentou e eu falei assim, tá, legal. É D&D. Eu sou jogadora de vampiro, mas é 5E. Vamos ver, eu narrei um Baldur's Gate no início do ano. Aí eu comecei a ler e falei assim, poxa, legal pra caramba. E aí, num dado momento, eu tava muito louca, né? Eu tava muito apaixonada por Tanaris. Beleza. A questão é, depois que eu me apaixonei por Tanaris, veio a última etapa, que foi eu começar a falar de Tanaris, por livre e espontânea vontade. E quando isso aconteceu, eu vi o processo passando adiante e outras pessoas se apaixonando por Tanaris. E eu falei, mano, isso não é normal.
Isso não é normal. As pessoas, elas começam a ler Tanaris e elas ficam encantadas. Então, o meu ponto era que Tanaris, ele não está sendo feito com a gente visando ao produto pelo produto. É lógico que a gente está visando a campanha, é lógico que a gente está visando o produto. Só que todos os detalhes são feitos por pessoas que amam para pessoas que amam. Ou que amarão. E é muito... Cara, é bonito. Esse é um detalhe muito pequeno, mas eu sou a pessoa dos prefácios, assim. Eu gosto de ler o que as pessoas têm a falar sobre outras coisas que outras pessoas escreveram, né? E não é nenhum prefácio nesse caso, é uma carta que Rapidinho, tem... Nabs, desculpa te cortar, é que tá tocando meu interfone. Ah, de boa. É uma carta que tem no início dos livros de Tanaris, agradecendo as pessoas que apoiaram na campanha internacional, né? Que ajudaram a fazer se tornar realidade. E é uma carta tão sentimento de jogador, sabe? A hora que você lê, você fala, puta, eu acho que se eu tivesse lançado meu sistema de RPG, seria isso que eu estaria sentindo, sabe? Então é muito relacionável, né? E, bom, teremos essa gamificação da campanha. Para quem quiser ver já os valores de combos e de descontos das primeiras 48 horas, a gente vai ter descontos nas primeiras 48 horas, já tá tudo lá na página de pré-campanha, então vocês já conseguem ver muita coisa do que vai ter no UFC, né? Inclusive os preços, a única diferença é que a gente vai botar um botão lá para você poder apoiar, né? Mas já tem bastante coisa legal. Eu acho que a única coisa que tá para ser anunciada ainda é o quadro de metas extras, né? Mas de resto, se vocês entrarem hoje na pré-campanha de Tanaris, já dá para você ter uma ideia de tudo que vai ser até o final de outubro, né? Até o início de novembro, que é o final da campanha. A campanha começa que dia mesmo? 10 de outubro, 10/10. Então, Isso foi proposital. em relação à data de publicação desse podcast, vai ser amanhã, galera. É amanhã que o negócio começa, hein? Então, corram lá. E vão rápido, porque assim, não é querer falar nada não, mas as primeiras 48 horas estão com descontos absurdos. Vai ter o brinde de 48 horas, que é a miniatura do Imperador. Para quem tá pré-inscrito na pré-campanha e apoiar a campanha em qualquer momento, tem brinde também, que é o conjunto de dados. E tinha mais uma coisa das primeiras 48 horas. Enfim, gente, é muita coisa. Vai lá, dá uma olhada, dá uma lida. As primeiras 48 horas, elas são aquele momento que você entra no site e você ouve ressoando assim no ambiente. O gerente ficou louco. Exato, era isso. Você ouve isso no ambiente, o gerente ficou louco. Bom, a gente conversou bastante, a gente tem mais de 1 hora de gravação. Eu queria conversar indefinidamente, mas a vida adulta nos impede de fazermos as coisas como queríamos fazer. Então, estamos chegando ao final, meninas. Primeiramente, muito obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo papo maravilhoso, certo? Eu gostaria que vocês deixassem seus arrobas, onde é que a galera pode encontrar vocês, falar um pouquinho mais do trabalho de vocês, se tem alguma coisa além do Tanaris, então, espaço é de vocês. Ok. Gente, vocês me encontram nas redes sociais com um arroba que eu queria mudar, mas o Instagram não deixa, porque as outras Nívias Alonso estão ocupadas e algumas delas são influencers. E eu não consigo pagar pelo meu arroba de volta. Então você me encontra nas redes sociais com Ruiva_Incomum, que é um nome derivado de um blog que eu ia fazer com uma amiga minha, mas nunca deu certo, e eu fiquei com o arroba. Ela ficou com o dela, na vida dela. A Fernanda ficou lá, Fernanda. E eu fiquei com um Ruiva em comum. E, exceto no Blue Sky, porque o Blue Sky não tem underline, então tudo junto, Ruiva em comum. E eu sou narradora, jogadora, designer, social media e a coisa toda do Mar de Contos, né? Que é um canal de RPG, onde a gente tem um RPG muito próximo de como as mesas de verdade funcionam. A gente quase não roteiriza coisas, a gente deixa a piada ir longe demais de vez em quando, né? Mas assim, as coisas elas estão lá preparadas para acontecer e é isso. Eu também trabalho como social media em outros lugares, mas assim, o foco hoje ele é em Tanaris, e então eu vou convidar vocês para entrarem no servidor de Tanaris e na comunidade de Tanaris, porque muitas coisas acontecem primeiro lá e muitas demandas vêm de lá.
Então, demandem lá, conversem lá com a gente. E é isso, tem um Discord de Tanaris sendo divulgado nas nossas redes sociais, tem o WhatsApp de Tanaris, se você for uma pessoa que não gosta do Discord por algum motivo, então você pode encontrar, está nas nossas redes sociais, então procure, e se você não encontrar, você sabe qual é o meu arroba, me pede que eu te mando o link, não tem problema. Bom, Rufus, obrigada demais pelo convite. Eu achei maravilhosa a conversa. Cada vez que a gente fala de Tanaris, a gente descobre que tem outros pontos que a gente ainda não olhou. Então, Sim. ter os criadores de conteúdo perguntando coisas pra gente é delicioso pra gente olhar para esse prisma de todas as direções possíveis, né? Então, muito obrigada, pessoal, do público aqui do Contar e Mestrar. Espero que vocês tenham gostado. E eu sou a Ana Dabs, coordenadora de projetos lá na MeepleStarter, @MeepleStarter, MEEPLESTARTER. É que Meeple é uma palavra que, para quem não é do jogo de tabuleiro, é meio estranho, né? Mas MeepleStarter é a plataforma de financiamento coletivo que eu coordeno e onde está tendo a campanha do Tanaris RPG, né? E vocês podem me encontrar também produzindo conteúdo no Pra Quem Gosta, um canal para quem gosta de jogos de tabuleiro e RPG, @pra quem gosta _ em todas as redes sociais. A gente faz review das coisinhas para apresentar um pouquinho de como que funciona, o que que é, com o que que se parece. E às vezes tem umas jogatinas, umas mesas ali também, umas coisas crocantes, gostosas para vocês verem. Bom, galera, essas meninas maravilhosas vocês vão encontrar nesses locais que elas disseram. Os links vão estar todos aqui na descrição, certo? Lembrando que o financiamento coletivo de apoio ao Contar e Mestrar estará de volta em breve pela MeepleStarter. Temos novidades incríveis, certo? Fiquem de olho nas redes sociais do Contar e Mestrar, principalmente no Instagram, que é onde a gente costuma colocar umas noticiazinhas com mais frequência, certo? Não deixem de seguir os parceiros e amigos do Contar e Mestrar, a VTT Firecast.app, a mesa de RPG virtual brasileira mais legal que você vai encontrar na internet, a editora Macaco do Mal, a Tria Editora, o Sebo do Anderson, a Nuvem Voadora Bookstory